Há alguns vídeos atrás falei sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e algumas pessoas queriam mais detalhes, e inclusive algumas pediram para que eu falasse das minhas experiências pessoais com o transtorno obsessivo compulsivo, porque já tive transtorno obsessivo compulsivo, já passei por isso, e elas queriam que eu falasse mais porque eu falei disso nos comentários, cheguei a falar. Em 1985, quando eu tinha de 12 para 13 anos de idade, começaram os sintomas, eram sintomas predominantemente de transtorno obsessivo compulsivo, porém, na minha visão, atualmente, depois de passado todo o tempo, não era simplesmente transtorno obsessivo compulsivo. O que eu tinha era uma vida que estava com a qualidade muito deteriorada, a qualidade das interações, dos afetos, da relação com o mundo, com as pessoas, com quem eu sentia que eu precisava de mais amor. A relação com colegas na escola, me sentindo totalmente isolado, sozinho, me sentindo alguém fora do ninho. Então, de 12 anos e meio até 13 anos e meio de idade, mais ou menos, eu tive o pior ano da minha vida. E olha que hoje já estou com 45 anos de idade, já vivi bastante, mas o pior foi aquele ano. Tive sintomas obsessivos os mais bizarros que vocês puderem imaginar. O primeiro sintoma que eu lembro obsessivo era que eu ficava concentrado nos meus olhos e sentia que eu não podia parar de piscar, e se eu parasse de piscar eu me sentia mal, mas ao mesmo tempo eu queria continuar piscando. Eu não conseguia deixar de pensar nisso, nesse reflexo involuntário do piscar, e isso simplesmente me escravizou. É algo que o obsessivo sente que é absurdamente ridículo, porque ele não está delirando, ele sente aquilo como absurdo, ele tem vergonha, ele percebe que é algo que não está normal, então não é um delírio, não é um sintoma clássico de loucura, de psicose, mas são sintomas muitas vezes muito esquisitos. E tinha também alguns sintomas relacionados a fazer e desfazer, falar e desfalar. Quando eu fazia alguma coisa que me despertava um pouco de ansiedade, ou quando eu estava um pouco mais ansioso, muitas falas, muitas palavras me despertavam mais ansiedade e eu tinha que desfalar essas palavras. Por exemplo, estou falando agora, se eu falasse na época a palavra diabo, eu tinha que, no meio da conversa, enrolar a pessoa ali e conseguir falar diabo novamente. Mas aí, sem querer, talvez eu soltasse a terceira vez, e aí depois a quarta, a quinta, a sexta, e às vezes falava e desfalava em duplas, 5 duplas, falava a mesma palavra 10 vezes. Algumas pessoas talvez percebessem, mas achassem esquisito, mas não falavam nada. Eu lembro que meu irmão era um que tinha coragem de falar, por que você falou de novo essa palavra? Por que você está repetindo algumas palavras, arranjando um jeitinho de repetir palavras na conversa? E ele falava isso, e a gente ria, e ele soltava uma risada e tudo, e ele percebia que eu tinha esses sintomas. E, assim, na época foi muito sofrido porque foram um conjunto de sintomas de ansiedade. O transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno de ansiedade, há muita ansiedade e as obsessões, elas despertam muita ansiedade, são pensamentos fixos, pensamentos ruins, pensamentos insistentes de que algo ruim pode acontecer, e para não acontecer a pessoa passa a desenvolver certos rituais, certas compulsões para tentar anular essas obsessões. Mas, basicamente, o que estava acontecendo na minha vida na época? Eu tive a puberdade um pouco atrasada, também eu era um pouco adiantado na escola, 6 meses adiantado, e tinha a massa corporal baixa, e isso facilitou com que a puberdade se atrasasse. Meus colegas todos cresceram e eu fiquei pequeno, me apelidaram de ET, e eu me sentia muito isolado, os colegas todos já namorando, as meninas desejando aqueles rapazes, eu não me sentia desejado, me sentia muito isolado, me sentia capaz de fazer laços, de ter amigos. Meus 2 irmãos na época diziam que eu não tinha amigos e debochavam disso. Eu tentava fazer dos amigos dos meus irmãos os meus amigos, e eles rejeitavam isso, eu era rejeitado. Então eu me sentia rejeitado na escola, me sentia rejeitado em casa. Minha relação com minha mãe estava péssima, eu me sentia muito maltratado por ela, não sentia que eu tinha um tratamento digno, mas eu nem tinha isso consciente. Depois é que foi ficando mais consciente de que eu me sentia assim. Eu simplesmente tinha as relações, atuava tudo, passava mal, me sentia mal, mas não percebia que esse conjunto de fatos estava provocando tudo isso. Assim que eu comecei a adentrar mais a puberdade, comecei a ter uma diminuição dos sintomas, comecei a interagir um pouco melhor com as pessoas, e comecei a restabelecer minha confiança, diminuir os níveis de ansiedade, de tristeza. A tristeza basicamente está relacionada a perdas, está relacionada ao isolamento, pessoas que têm um isolamento muito grande na relação com o outro, que perderam algo que é muito importante, tendem então a ter o sentimento de tristeza e
luto, e aí nesse caso, quando você começa a adicionar alguns outros sintomas que são perdas funcionais, a pessoa começa a perder a capacidade de interagir, perder a capacidade de realizar algumas atividades, aí você pode ter a configuração de algum transtorno depressivo ou algo similar. Na época as dificuldades para mim foram imensas, porque assim, a conversa na escola de que eu tava ficando louco, lá, o cara tá ficando louco, olha lá o crânio, o apelido também era crânio, porque era bom na escola, era um bom estudante, tinha um bom desempenho acadêmico, e havia muito isso, tá ficando louco, isso não me fazia nada bem, algo que só piorava a minha situação. Então não encontrei uma mão amiga na época, o sentimento de solidão absolutamente grande, radical, e esse sentimento de isolamento é fundamental para que a pessoa se isole ainda mais e que as coisas piorem ainda mais. Então o que eu diria é que se alguém aqui de vocês passa por isso, talvez haja uma relação com um plano maior, o plano da vida em termos mais gerais. É observar esse plano, levar isso para um campo de fala, um campo de escuta, onde o profissional possa escutá-lo bastante durante várias sessões, onde você possa estabelecer uma relação de confiança, uma relação de afeto com esse profissional, e isso possa ajudar a fazer com que você comece a caminhar melhor e comece a compreender melhor o que está ocorrendo na sua vida e possa começar a mexer um pouco os pauzinhos para poder mudar alguma coisa, para poder provocar algumas alterações nas suas interações com o mundo, e que a partir daí, com essas mudanças, é que você passará a se sentir de modo diferente, que você passará a se sentir melhor. Meu amigo, se você gostou, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal. Obrigado por sua audiência e até a próxima.